Fala pessoal, mais um vídeo de Python dando continuidade ao básico, ao essencial de Python, né? E hoje, nesse vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre operadores aritméticos em Python. Fiz um pequeno resumo, se você quiser copiar, se você quiser escrever, tirar um print, fique à vontade, né? Nessa linguagem de programação, Python, os operadores aritméticos básicos são os padrões e usuais na matemática, com algumas exceções, né? Ou seja, são operadores aritméticos que mais utilizamos, com alguns que você pode não ter utilizado. São eles: a soma, representado pela cruzinha, né? Digitei aqui na linha 20. Nós temos aqui também, que em cima, nesta anotação que eu fiz no nosso código, nós temos aqui, ó, a soma, nós temos a subtração, né, que é o tracinho, nós temos a multiplicação com asterístico, nós temos a divisão com uma barra, nós temos a divisão inteira, que são duas barras. Isso aqui é interessante, a divisão inteira, ou seja, se eu tenho um número e divido, né, por 55, ele vai ter um número fracionado, ele vai me dar um número inteiro. Sim, vai me dar um número inteiro. A gente pode testar isso aqui daqui a pouco. Nós temos o operador módulo ou resto, que ele retorna o resto de uma divisão, né? A gente pode ver também na prática esse operador. Nós temos a exponenciação, que na matemática nós geralmente colocamos um númerozinho, né, menor no canto superior direito de outro número para indicar que trata-se de exponenciação. Aqui nós usamos dois asterísticos na linguagem de programação Python. Esses operadores são usados para realizar os cálculos matemáticos com números e variáveis, seguindo a ordem de precedência matemática padrão, que pode ser alterada com parênteses. Isso aqui é muito interessante, se atentar à ordem de execução, né, que aqui segue a mesma que na matemática, ou seja, primeiro é calculado aquilo que está em parênteses, depois, na segunda preferência, nós temos a exponenciação, depois nós temos a multiplicação, a divisão e o módulo, né, que estão em ordem na terceira linha de preferência, mas se eles estiverem na mesma operação, será executado aquele que estiver primeiro à esquerda dos demais, ou seja, se eu tenho a seguinte operação, né? Eu tenho 5 vezes 1 dividido por 7, com o resto por 9. Vamos colocar assim. Primeiro ele vai executar a multiplicação, que é o primeiro à esquerda, depois ele vai executar a divisão e por último ele vai fazer o resto, vai fazer o módulo. Depois ele vai fazer o módulo. Nós temos aqui a multiplicação, mas se a gente trocar pela divisão e depois colocar aqui a multiplicação e manter o módulo onde está, ele vai executar primeiro a divisão, depois a multiplicação, depois o módulo. Porque é a ordem de precedência, aquele que estiver à esquerda, o operador que estiver à esquerda dos demais, ele será executado primeiro. Isso é muito importante você se atentar à ordem de execução dos operadores. Porque às vezes você pode montar um código de uma determinada forma, acreditando que o resultado será X, no entanto, devido à ordem de execução, devido à precedência do operador ou dos operadores envolvidos no cálculo aritmético, o seu resultado pode ser Y e não X, pode ser um resultado diferente. Então, se atente a isso. Vamos ver na prática. Eu vou declarar aqui uma variável chamada operação. Detalhe, aqui quando a gente declara uma variável, nós não colocamos nenhuma acentuação, nenhum C cedilha, pois isso dá erro. A operação, para você escrever uma variável, sempre declare ela com todas as letras minúsculas, com exceção do seguinte,
se eu quisesse especificar mais ainda, né, essa minha operação, eu poderia colocar aqui operação de soma. Eu posso colocar sim letra maiúscula somente dessa forma, veja. Nunca começo com a letra maiúscula na minha variável, mas eu posso colocar a letra maiúscula onde seria um espaço, né? Operação de soma. Teria um espaço, teriam dois espaços, mas eu deixo tudo junto. E onde teria um espaço dividindo as palavras, eu deixo uma letra maiúscula. Eu também posso declarar a variável e colocar o underline embaixo e também vai funcionar da mesma forma. No entanto, só quero deixar aqui declarar como operação, ela recebe o sinal de igual, ele diz que aquela variável ou aquela função ou qualquer elemento do seu código ele está recebendo alguma coisa, seja um valor, seja uma variável, seja uma lista, seja uma tupla, seja o que for, ele está recebendo aquilo. Perfeito. Operação, ele recebe 15 mais 15, ou seja, nós estamos fazendo uma soma e depois nós vamos imprimir isso aqui na tela. A nossa variável operação, ela está recebendo o número 15 mais o número 15, ela está somando. No vídeo anterior, eu mostrei como imprimir a sua variável e a gente utiliza a função print. Em parênteses, podemos, portanto, declarar aqui dentro a nossa operação, a nossa variável. Perfeito. Dou um Ctrl S para salvar e dou um run. E o resultado da soma é 30. O resultado da minha operação. Estou tomando um café. Estou aqui fazendo vídeo tomando um café apenas para relaxar a mente, para produzir uma coisa, não me sentir um inutilizado. Seguindo aqui. Nós podemos também fazer uma operação diferente. Veja que eu montei uma operação de soma, né? Esse 15 mais 15 é uma operação de soma, dentro de uma variável. Ou seja, dentro da variável operação, eu vou até mudar o nome dela aqui, operação soma, está ocorrendo uma operação de adição, de soma, está sendo somado dois números, dois dados ali dentro daquela variável. No entanto, eu posso somar variáveis, né? Eu posso somar as duas variáveis da seguinte forma. Eu vou colocar um comentário aqui, somando variáveis. Novamente, repetindo, meu intuito é mostrar o básico do básico, bem simplesinho, bem mastigadinho, né? Bem, vou declarar aqui, primeiro, o número 1, que recebe 4. E vou declarar um número 2, que recebe 2. E vou dar Ctrl S para salvar. Esse meu print, ele está, né, imprimindo a minha variável operação. Ele agora vai imprimir outra variável que eu vou declarar. Eu vou declarar agora aqui, novamente, uma variável chamada operação. Essa minha variável operação, ela vai receber a variável número 1, sendo ela dividida pela variável número 2. Perfeito? Dentro do meu print aqui, eu vou colocar a minha variável operação. Dá um Ctrl S. E o nosso resultado é número 2, que é justamente o resultado da divisão entre 4, de 4 por 2. Eu posso melhorar esse meu print aqui, né? Colocar um resultado, também mostrei no vídeo anterior, isso aqui, resultado, e concatenar com a minha variável operação. Perfeito, dá um Ctrl S. Novamente aqui melhorar, nós temos um resultado que é o número 2. Vamos fazer uma outra operação, vamos fazer aqui um resto, né? Vou colocar o número 3 e o número 1, a variável número 1, eu quero o módulo entre a variável número 1 e a variável número 2. Vamos ver o nosso resultado. Nosso resultado é 1. Olha que interessante.
Por que o nosso resultado é o número 1? Porque o resto na matemática é o seguinte, né? Eu tenho 4 sendo dividido por 3. Imagina que o 3 está na chave, né? Você se lembra lá das suas aulas de matemática. Perfeito. O 4 está sendo dividido por 3. Qual número vezes 3 que se aproxima do 4? É o próprio 3. Então, o meu 4 ele vai subtrair 3 e ele vai sobrar 1. Esse aqui é o resto. Eu não consigo mais dividir o 4 pelo 3 e esse é o resto da minha operação. Se fosse um 4 dividindo por 2, ele seria aqui embaixo 4. Que se eu pegar 2 vezes 2, eu vou ter 4. 4 menos 4 é 0. O resto, né, o módulo entre 4 e 2 é 0. No entanto, como 4 dividido por 3, ele sobra 1, evidentemente, depois você poderia acrescentar um 0, embaixo da chave você poderia acrescentar uma vírgula, e o seu resultado efetivo da divisão, o resultado da divisão, seria, né, portanto, 1,33333 e por aí vai. Só que aqui no módulo o que nos interessa é o número que sobra logo após não ser possível mais dividir o número pelo outro sem acrescentar uma vírgula. Nesse caso é o número 1 quando eu busco o módulo de 4 por 3, que no caso é 1. Por isso que o código nos retornou o número 1. Espero ter sido claro. Confesso que são meus primeiros vídeos para o YouTube, comentando, explicando alguma coisa. Fico um pouco nervoso. Seja paciente comigo. Vou dar mais um gole no meu cafezinho. Café é bom demais. Beleza. Já mostrei como uma operação matemática ela pode ser feita dentro de uma variável. Como eu posso fazer operação entre duas variáveis e colocar, né, o resultado numa terceira variável, que aqui no nosso caso é a operação, para a gente poder declarar ela. No entanto, eu também poderia fazer, aqui mesmo dentro dessa declaração, desse print, né, estou imprimindo aqui, eu poderia colocar número 1 mais número 2. Opa, perdão, número 2. Será que ele dá algum resultado? Vamos ver. Ele deu um resultado, número 7, que é justamente o resultado entre 4 e 3. Ou seja, se eu quiser, eu não preciso de uma terceira variável, eu posso diretamente fazer a operação na hora que eu estiver imprimindo o resultado, na hora que eu estiver exibindo para o usuário a operação realizada. No entanto, comumente é mais usado uma terceira variável para receber o resultado da operação. Eu poderia fazer aqui também um módulo, também daria o resultado como 1, traz o resultado. Perfeito. Agora vamos testar a precedência, né? Eu aqui dentro da operação vou esquecer a variável número 1 e número 2 e vou montar uma operação matemática aqui baseado no 15 mais 15. 15 mais 15 dividido por 3. E aqui embaixo eu vou declarar a variável operação. O resultado deu 20. E por que o resultado deu 20? Veja, na nossa linha aqui sobre ordem de precedência, no nosso comentário, eu declarei que a ordem de execução segue a matemática. Primeiro parênteses, depois a exponenciação, depois a multiplicação, divisão, módulo, por fim a adição e subtração, quem estiver primeiro à esquerda. Nesse caso, a divisão ela tem precedência na ordem de execução sobre a adição. Por isso, primeiro, dividiu-se o 15 pelo 3, obtendo 5, e posteriormente se somaram 15 e 5.
e o resultado foi 20. Seguiu a ordem de precedência. Agora, se eu colocasse aqui 2 vezes 15, nosso resultado já altera. Vai para 35. E, novamente, a ordem de precedência é executada. Mas, e se eu quiser fazer o seguinte? Se eu quiser primeiro fazer a soma, simples. Novamente, seguindo a matemática, adiciono parênteses. Meu resultado agora tem que ser 10. Resultado 10. Então, esses são os operadores. Ah, faltou um. Não posso esquecer. Faltou um, né? Que é sobre a divisão que retorna o número inteiro. Veja, se eu pegar o número 1 e dividir pelo número 2, eu vou ter 1,3333 e aí vai. Agora, se eu colocar 2 traços, que significa divisão inteira, retorna uma divisão inteira, o meu resultado ele muda para 1. Ele sempre vai me trazer um número inteiro. Sempre o número inteiro. Olha, ele arredondou para 0 neste caso. Sempre ele vai retornar um número inteiro. Se eu colocar 9 e 5, ele também me retorna um número inteiro. No número 3. E é isso. Consegui apresentar todos os operadores. Mostrei como colocar uma operação dentro de uma variável. Também fazer operações com variáveis. E consegui mostrar quase todos os operadores aritméticos com operações. Operações simples, é somente para mostrar a dinâmica, é somente para mostrar a lógica por trás deles, a lógica de programação por trás e também a aplicação com a ferramenta que é a linguagem de programação Python. Aqui nós temos um outro resultado, uma outra operação. Perfeito. Aqui, primeiro foi feita a exponenciação de 3 ao quadrado, que é 9. Perdão, ele não fez a operação. Agora ele vai fazer a operação. Aqui nós obtemos 3.33. Temos uma variável float, porque o 3 ele vai ficar ao quadrado, então vai ficar 9. Depois a gente pega o número 30 e divide por 9. Perfeito. Consegui apresentar todos os operadores aritméticos em Python. Mostrei exemplos, como declarar, e é isso.